Eu atendo todas as semanas uma média de 20 pessoas nos atendimentos de aconselhamento pastoral, de direcionamento pastoral. E a pergunta é sempre essa: Padre, isso é certo ou é errado? O que eu devo fazer de certo, Padre? O que eu devo parar de fazer errado? Veja, quando a gente diminui a nossa relação com o céu a partir do certo e do errado, nós não conseguimos construir o bom, nem tampouco o melhor, que se aproxima mais da perfeição. O grande desafio que a gente tem enquanto seres humanos não é obter a salvação, e nisso a gente deve se lembrar sempre, nem que eu vendesse tudo e desse aos pobres, nem que eu fosse a pessoa mais caridosa do mundo, nada disso valeria para que eu fosse salvo. A salvação é um ato absolutamente gratuito de Deus, que nos atingiu antes mesmo da gente nascer, e foi confirmado pelo nosso batismo no dia em que fomos introduzidos a esta experiência de amor que é a fé. A maioria de nós ainda quanto crianças, a maioria dos cristãos no futuro não serão mais batizados quando crianças, vão assumir como adultos, porque cada vez os cristãos católicos vão diminuindo e a experiência de fé vai ser um rito de iniciação com a palavra de Deus já na vida adulta. Mas para qualquer um Deus lança o desafio, que não é só viver a parte mais moral do certo e do errado dos mandamentos, mas aquele que está em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E essa é a discussão para com este jovem, que não matou, não cometeu adultério, não roubava, não levantava falso testemunho, honrava o seu pai e sua mãe e cuidava bem, amava o seu próximo. Mas lhe faltava a meta, a perfeição. E a perfeição está no primeiro mandamento, e que é a partir dele que todos os outros de fato existem. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o desafio. E o desafio diante dele foi daquilo que ele possuía, que era colocado diante de Deus como um ídolo. E muitas vezes a gente pergunta: o que é um ídolo, Padre? Um ídolo é tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus. Os nossos irmãos, por uma catequese muito fraca, pelos seus homens, por vezes mal preparados, numa questão bíblica mesmo, colocam ídolos, essas imagens que a gente constrói, para lembrar Nossa Senhora, São José, nosso querido arcanjo São Miguel, que é o tema deste mês. Mas nos colocando diante dessas fotografias, dessas imagens, como um busto que a gente faz para os nossos, um bom prefeito na cidade, a gente vai lá e constrói um busto, aquele que a gente homenageia numa praça, a gente vai lá e lembra, assim também. Existem para ser lembrados. Mas muitas vezes nós colocamos coisas diante de Deus. Quantos, por exemplo, não colocaram o trabalho à frente de Deus? Quantos não colocaram e colocam a família à frente de Deus? Quantos não colocam, como o jovem, o seu dinheiro à frente de Deus? E são bons, não matam, não roubam, não são adúlteros, não são falsos testemunhas, não mentem,
honram o pai e a mãe e cuidam dos irmãos. Mas Deus quer algo mais. Não quer que a gente seja perfeito, mas a perfeição tem que ser aquilo que a gente mira. Uma certa vez eu ouvi essa frase de um autor que eu não posso citar, e não sei se ela é um autor anônimo, mas ela diz assim: se você quer estar, no mais alto, mira a lua. Mira a lua. Porque se você errar, você vai estar pelo menos entre as estrelas. Ou seja, não coloque metas rasas, vazias, pequenas para a sua vida. E o que é essa meta? É justamente aquilo que torna objetivo a nossa caminhada de santidade. Ninguém fala que a meta da vida de uma pessoa seria vender tudo que ela tem, se ela construiu, trabalhou, merece na sua vida adulta estar diante daquilo que ajuda ela a ter algum conforto, que vai ser herança para ajudar a crescer os seus. Ninguém está contra isso, vejam. Mas é objetivo a este jovem que cumpre todas as leis morais do certo e do errado, que também cumpre os mandamentos. E saiba de fato escolher. E saiba de fato viver a perfeição. Eu não sei quais os desafios que a vida dá a cada um de vocês hoje. Certamente são diferentes dos meus. Porque se existe uma meta do melhor para a minha vida, também existe para vocês. E nisso a gente encontra o Cristo. E o Evangelho é sempre a base para que de fato a gente imite o Cristo. Mas eu não posso me furtar de me desligar sempre das coisas que existem a este mundo e que um dia serão destruídas. Por que Deus, meu Jesus, por que Deus vem e fala, olha, este mundo será destruído, o mundo vai acabar? Por que essa lição odiernamente aparece na palavra de Deus? Para dizer, não se apeguem àquilo que será destruído. Esses dias eu estava visitando um site que mostra as famílias da gente, Então você vai lá, põe o seu nome e vai descobrindo seus antepassados, E aí você vai e descobre os seus avós, acha lá os bisavós, os trisavós, os tataravós, os acima dos tataravós, tataravós. E aí você vai achando, eu achei uma cadência de 8 num lado da família, 8 gerações. E aí eu pude descobrir que nem o nome do meu trisavô eu sabia, se não fosse o site. Que na minha árvore genealógica, tanto a que segue para a Itália, quanto a que segue para Portugal, são absolutamente desconhecidas por mim, e eu, descendente deles, sacerdote, que conto com parte do DNA daquela história, nem lembro o nome deles. E olha que isso está há 70, 80 anos atrás, quando o pai do meu bisavô morreu, que eu nem sabia o nome. Amados, daqui a alguns anos, aquilo que você construiu vai ter virado um prédio, teus tataranetos nem vão lembrar o seu nome, e mais uma vez a vida ensina o que Jesus já nos queria ensinar através deste jovem, que a gente chama de rico, mas ele é muito pobre, porque a única coisa que ele tinha eram os seus bens, e nada mais. Então eu fico pensando daquelas pessoas que batem a carteira, falam, eu sou isso. Eu fico pensando daquelas outras pessoas
que, sei lá, que fazem outras experiências diferentes, tipo assim, olha, eu sou um nobre, um visconde, alguma coisa. Coisas que no Ocidente quase nem existem mais. Muitas vezes algum fala, eu sou bisneto de um visconde, de uma coisa, a minha família era nobre. Que nobreza! Às vezes não vai, não vamos procurar lá? Nossa, aqui, ó, a Cleópatra é a minha tataravó. Que bobagem, que bobagem. Tenha certeza que você é filho de Deus. E se colocá-lo em primeiro lugar, e repito, e se colocá-lo em primeiro lugar, tudo fica pequeno e a gente vai entender até porque Deus vai, de fato, um dia destruir toda a criação. Sabe para quê? Para que a gente esteja lá no céu contemplando com Ele, falando, vocês viram? Você viu o tempo que você perdeu com as coisas que passam? Você viu o tempo que você perdeu com aquilo que passou? Você viu o tempo que você perdeu com a herança que você deixou? Você viu o tempo que você perdeu com a saúde, com a falsa saúde que você constituiu? Você vai ver o tempo que você perdeu e por isso Deus vai nos arrebatar para o céu. E no julgamento o que Ele vai fazer? Destruir tudo. Para quê? Para provar para nós o que Ele vem nos avisando há muito. Para vocês não perderem o que eu vos dei, a eternidade, me amem sobre todas as coisas. E depois sim, aprendam de mim a partir do que é bom e perfeito, o que é certo e o que é errado, e não o contrário. Porque você sabe que eu tenho muito medo de reduzir a igreja aos moralismos do certo e do errado, enquanto Deus nos chama a ser perfeitos e bons. E essa é a meta. Nada mais além da meta. O céu é o nosso lugar. Por isso, vamos mirar a lua. Vamos mirar a perfeição de Deus, dos santos, que se aproximam mais da nossa realidade, por serem pessoas como nós. Mas não vamos inviabilizar o que Deus nos manda como recado de amor, pelo menos diretamente em Cristo há 20 séculos. O exemplo dos santos, o exemplo de sua mãe, o exemplo de seu pai adotivo, o exemplo de pessoas que passam pela nossa vida dizendo, meu filho, minha filha, reze. Meu filho, minha filha, o céu é o teu lugar. Meu filho, minha filha, não preocupa com isso, porque vai passar. Meu filho, minha filha, mesmo doente, coloca o teu Deus em primeiro lugar. Talvez esteja aí mais um segredo da felicidade. Há poucos dias nós celebramos um santo que estava sendo assado, Diácono Lourenço. E o humor e a alegria do Diácono Lourenço era tão grande, mesmo tamanho a dor que ele tinha, que ele falou assim, ó, já basta, pode virar do outro lado, quero assar do outro lado. E ali ele morre. Quando a gente atingir algo perto disso, a gente vai dizer como São Paulo, ó, já nem sou eu que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Por isso, morrer para mim é ganho, como viver para mim é lucro. Será que a gente já chegou a isso? Eu não. Mas eu devo ter essa meta, não posso perder essa meta. Então vamos pensar que uma fé pensada é uma fé que se aproxima sempre da vontade de Deus e do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.